Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo que eu não sento aqui para poder fazer um vídeo assim mais estruturado, né, mais parado para vocês. Hoje, como vocês já puderam ver aí pelo título do vídeo, eu vou falar sobre o segundo mês do Davi, né? Vou fazer esse diário. Quem me acompanha pelo Instagram e pelo Facebook sabe que o Davizinho já tem 4 meses, então eu tô super atrasada com esse diário, mas eu não gostaria assim de deixar de fazer, porque esses vídeos são vídeos que eu posso ver depois, ele pode ver também, e tem coisas que a gente vai esquecendo, né, ao longo do tempo, então aí eu quero fazer esse vídeo para sempre ter guardadinho aí na lembrança. Então, vou começar a falar para vocês do segundo mês do Davi. O Davi nasceu em janeiro, então dia 5 de fevereiro ele completou um mês, e no dia 5 de março ele completou 2 meses então. E aí no dia 9 de março ele teve uma consulta com o pediatra, vou dar uma olhadinha agora para baixo, que é para dar uma olhadinha aqui no prontuário médico que eles me deram lá. Então, quando nós fizemos essa consulta, o Davi ele estava medindo 53 centímetros de altura. Eu vou dar uma olhadinha para cá de vez em quando que o Davizinho tá dormindo ali no colo do Jonathan. E ele estava pesando 4 quilos, 114. O Davizinho, assim, ele é um pouco mais magrinho e menor do que as crianças da faixa etária dele, justamente pelo fato dele ter nascido prematuro, né? Vocês sabem que era para ter nascido 5 de fevereiro e ele adiantou um mês e nasceu no dia 5 de janeiro. Eu falei para vocês que o primeiro mês do Davi... Ih, alguém acordou já. Acordou. Vamos ver se ele vai ficar ali. Vai. Acho que não, porque acho que ele vai querer mamar. Vai querer mamar ele. Já deu até risa aqui. Ele acordou que ela fala muito alto quando eu tô gravando. Vou comprar um microfone pra ela falar baixinho. Então me dá aí que eu vou colocar ele aqui, vou ficar gravando com ele no peito. Tô te esperando. Tive que dar uma paradinha aqui pra gravar, porque... De gravar, né? Porque alguém quis mamar. Olha a mãozinha aqui, ó. Essa mãozinha aqui. Mostra a mãozinha. A mãozinha dele não para, fica o tempo todo batendo aqui, vocês vão ver enquanto eu tô gravando. Então, gente, como eu falei pra vocês, como eu tava falando, né, o primeiro mês do Davi foi um mês, assim, bem difícil pra mim, o pós-parto. Não o pós-parto em si, mas eu acho que todos os hormônios, assim, né, no meu corpo, foi bem complicado o primeiro mês, eu tava me sentindo bastante insegura, e essa insegurança continuou um pouco, assim, no segundo mês, mas não foi com tanta força igual foi no primeiro mês. No segundo mês eu fiquei um pouco insegura porque minha mãe ia embora, né? O Davizinho completou um mês no dia 5 e no dia 18 de fevereiro minha mãe foi embora pro Brasil de novo e aí eu ia ter que começar uma nova adaptação com o Davi. Né, agora eu e o Jonathan sozinhos para poder cuidar dele e tal. Então eu fiquei assim com um pouco de medo de quando essa hora chegasse, mas foi assim muito bom, porque eu e o Jonathan nós aprendemos assim a nos virar e também a fazer as coisas mais do nosso jeito, sabe? Sem assim palpite de ninguém, não que minha mãe aqui tivesse atrapalhado ou alguma coisa assim, jamais, ela me ajudou, gente, demais. Se não fosse a ajuda dela no início, acho que eu ia ter dado uma pirada, assim. Mas, graças a Deus, depois que ela foi embora, eu e o Jonathan, a gente conseguiu se virar, assim. Também, né, gente? Nós somos os pais dele, então é claro que a gente ia conseguir. Mas eu fiquei com medo, assim, né, antes dela ir embora. Quando ela foi embora, eu chorei muito, ela chorou muito também, porque ia ficar com saudade do Davi. Mas aí eu e o Jonathan, graças a Deus, conseguimos dar conta de tudo, criar uma rotina pra gente, criar uma rotina pro Davi. E assim, conhecer melhor o Davi, né? Só nós dois, então foi um passo importante para nós também. Uma coisa que marcou esse mês, esse segundo mês, infelizmente não foi algo bom. Quem me segue também lá no Instagram e no Facebook sabe que nesse segundo mês o Davi ele teve infecção urinária. E, gente, eu me senti muito, muito culpada, muito responsável pelo que aconteceu, porque, na verdade, a gente não sabe, né, o que causou, né, a gente sabe que foi uma bactériazinha que entrou, pode ter sido por causa das fezes e tal, mas mesmo assim, né, quem é mãe aí sabe, quando o nosso bebê fica doente, a gente, nossa, quer que passe pra gente, né, a doença, então eu me senti
muito culpada pelo que aconteceu assim, no segundo mês. Eu ainda me sinto, mas agora já é mais fácil. Mas quando aconteceu, foi bem difícil, assim, pra mim. O Davi, ele ficou 3 dias. Ele ficou 3 dias internado. Graças a Deus ele respondeu rapidinho aos antibióticos, porque a gente descobriu bem direitinho. Ele não tava chorando nem nada, gente. Isso que foi engraçado. Ele fazia xixi normalmente, não parecia que ele tava sentindo nenhuma dor, porque ele tava muito calminho. A única coisa que eu percebi de estranho é que ele tava dormindo demais. E aí o Jonathan percebeu à noite que ele tava quentinho. E a gente mediu a temperatura dele e ele tava com febre. E eu dei um banho morno nele, né, pra poder ver se passava, e não passou. Então aí nós corremos com ele, né, pro hospital, fomos logo pro hospital, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, mas a gente foi para um hospital normal que tinha lá perto de casa, e lá nós não tivemos um atendimento muito bom, não porque eles não foram atenciosos nem nada, mas eles não tinham experiência com crianças lá nesse hospital. Então, gente, foi um desespero muito grande, porque eles tiraram sangue, tentaram tirar sangue do Davi mais ou menos umas 4 vezes. No início, assim, eu tava tentando ser bem forte, assim, pra poder passar, né, segurança pro Davi. Mas, gente, depois começou a me dar um desespero tão grande que eu desabei de chorar. E eu chorava. Cada vez que eles enfiavam a agulha no bracinho do Davi, fazia assim, sabe, com a agulha assim no bracinho tão pequenininho dele, pra poder achar a veia, e não conseguia, eu chorava ainda mais. Só sei que vieram umas 3 enfermeiras e não conseguiram achar a veia dele. Por fim, eu já tava muito estressada, e uma enfermeira que tava grávida, eu acho que ela tava grávida, então ela, sim, se compadeceu da minha situação, e ela foi lá baixinho e falou comigo e com o Jonathan: olha, se eu fosse vocês, eu levava ele pro hospital especializado para crianças, que é um hospital que tem em frente ao hospital onde eu ganhei o Davi, mas na hora, assim, eu tava tão atordoada com a situação que eu nem tinha lembrado desse hospital. Ela me falou: olha, lá eles têm, a especialidade deles é criança, então eles têm mais jeito pra poder cuidar disso e tal, tem mais assim, é jeito mesmo, né, mas, como é que eu posso falar? Eles já têm mais costume de atender crianças lá, porque é um hospital especializado nisso. E aí eu e o Jonathan conversamos lá com a enfermeira-chefe e assinamos um termo de responsabilidade e corremos com ele para esse outro hospital. Quando chegou lá, nossa, gente, aí foi outra diferença, assim, foi uma diferença gritante no atendimento. Não, igual eu falei, o outro hospital não teve atendimento ruim, mas eles não tinham experiência com crianças. E nesse outro hospital, como era especializado, foi bem melhor. Eu vi que os médicos já tinham mais segurança e mais certeza do que estavam fazendo com o Davi, sabe? Também, assim, demorou um pouquinho para poder achar a veia dele, mas eu tive mais segurança nesses outros médicos, pareciam que eles também tinham mais segurança. E aí eu nessa hora já tava chorando, tadinho do Davi, ele chorando de um lado e eu chorando mais ainda do outro. Mas graças a Deus deu tudo certo, eles identificaram, né, que era a infecção urinária, e aí começaram a dar antibiótico, e depois de 3 dias o Davi teve alta para continuar tomando os antibióticos em casa. Então isso foi uma coisa muito ruim que marcou desse mês. E também, né, nesse segundo mês ele teve as 3 vacinas referentes ao segundo mês, né? Teve 2 em uma perninha e uma em outra perninha, e uma dose oral também da vacina. Mas, gente, eu confesso pra vocês que perto de tudo que ele passou no dia da infecção urinária, as vacinas pra gente foi assim, meio que fichinha, sabe? Porque foi muito desesperador a infecção urinária. Nossa, eu não gosto nem de lembrar, assim. Mas aí ele tomou essas vacinas, graças a Deus não teve nenhuma reação às vacinas. Ele dormiu a noite normal, não teve febre, não ficou com dor na perninha, então foi bem tranquilo. Graças a Deus ele passou por essa fase aí da vacina no segundo mês, sem muita dor, assim, né? Foi bem forte ele. E de coisas boas, né, gente? Não vou falar de coisas boas que aconteceram nesse mês. Eu percebi, assim, que o Davi já estava muito mais ativo, prestando bastante atenção, assim, nas coisas ao redor, principalmente em mim e no Jonathan. Esse segundo mês também foi um mês que eu comecei a estudar. E aí, então, o Davi começou a ficar com o Jonathan, e eu acho que o vínculo deles, assim, né, de pai e filho também se fortaleceu
foi bem legal, assim, essa parte. O Jonathan também teve, assim, um papel muito fundamental, teve e está tendo ainda, né, porque a gente está tendo que dividir todas as tarefas de casa. Na verdade, a maioria das coisas de casa, ele que tá fazendo, assim, colocando roupa para poder lavar, louça para lavar, essas coisas assim. Eu tenho ficado mais responsável pelo almoço ou pelo jantar, e mesmo assim, no almoço e no jantar, ele ainda me ajuda fazendo alguma coisa. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido, assim, dar conta. É tudo na correria, mas foi se ajustando, e no segundo mês começou a se ajustar melhor. Uma outra coisa também do desenvolvimento, né, do Davi, foi que ele já começou mais a bater as perninhas e começou a bater mais assim as mãozinhas, começou a perceber a presença da mão, já estava colocando a mãozinha na boca, ainda assim meio timidamente, mas já colocava a mãozinha na boca. Então foi bem legal, porque ele já começou a ficar mais ativo, assim, nesse segundo mês, já sorria pra gente quando a gente brincava com ele, já prestava atenção nas coisas. Então, assim, foi um mês, eu acho que melhor do que o primeiro mês, porque no primeiro mês eu acho que eu tava mais desesperada, mais aflita, mas assim, não foi um mês também que eu tava, assim, mais relaxada demais, mas com a experiência do primeiro, somou pro segundo, aí eu achei que deu uma melhorada. Então, gente, na semana que vem eu posto um vídeo contando, né, sobre o terceiro mês do Davi, pra já ficar atualizado, pra depois eu fazer o vídeo de 4 meses dele. E deixa eu ver. E também vou fazer uns outros vídeos, né, que eu tô devendo pra vocês, o vídeo sobre o pós-parto, o vídeo sobre a amamentação. Deixa eu ver, o vídeo sobre as coisas que o Davi mais usou de 0 a 3 meses, e vou fazer uns outros vídeos para vocês, então vocês aguardem, e vou continuar fazendo os vlogs também. A frequência caiu um pouquinho por causa da mudança, né, até a gente ajustar as coisas aqui, tudo, mas aos poucos as coisas vão voltando aos eixos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui para eu poder saber, aqui embaixo. Não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal se esse for o primeiro vídeo que você está assistindo, porque aqui eu divido as minhas experiências sobre maternidade, sobre mãe de primeira viagem e sobre como é ser mãe nos Estados Unidos também. Falo de algumas diferenças aqui dos Estados Unidos aí pro Brasil. Então se inscreva aqui no nosso canal para você saber mais, tá bom? Então um beijo, gente, para vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Tchauzinho!